boa noite. Como estão todos? Vamos guardar mais alguns minutos. O pessoal tá entrando aqui ainda. Deixa eu colocar no chat aqui. Aproveitando a oportunidade, quero agradecer, tá, pelo convite e me apresentar. Eu sou Ronan, sou da Pedra Negra Seguros, sou de Itaúna, aqui do interior, aqui próximo a BH. Boa noite a todos os colegas aqui presentes, os que já estão aqui conosco. Leonardo, boa noite mais uma vez, muito Boa obrigada por noite. trazer aí essa oportunidade desse diálogo, né? Estive com você aí, com alguns colegas lá em Diamantina, mas esse conteúdo ele é de extrema importância para nós, muitos consultores de diversos portos aí de escritório, ainda analisando a tomada de decisão que será realizada, né, com essas É, mudanças. E esse assunto vai de encontro com essa tomada de decisão, nos trazendo aí bastante clareza. gente, boa noite. Então, tá muito prazer. Eu sou o contador Leonardo Hoffman, né? Para quem não me conhece, eu sou aqui de Belo Horizonte. Eu sou sócio da Hoffman Contabilidade e Gestão. Tá? Já tendo vários corretores de seguro, já tenho vários clientes corretores de seguro e também atendemos outros segmentos também, né? Enquanto quando estiver falando aqui, dando uma paradinha, é porque eu estou aceitando as pessoas entrando aqui, tá? Então, eu estou de olho aqui nos pedidos de entrada, o pessoal também está entrando, eu estou aceitando. Então, a ideia central aqui hoje, né? Eu preparei um material num esquema de mapa mental. Eu achei que ficaria bacana estar apresentando aqui como mapa mental e dando essa oportunidade da gente também conversar, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou dar a introdução, mostrar os tópicos que eu vou estar abordando e, diante disso, depois eu vou começar a falar aqui da apresentação. Eu vou deixar para a gente concentrar as perguntas ao final, tá? Por quê? É, Vocês vão ver que o conteúdo está um pouquinho extenso. Eu quero tentar esgotar isso aqui no máximo em 2 horas. Não se assustem, mas realmente o conteúdo ele é muito. É um tema difícil, né? É um tema novo, é um tema que ele é vasto. Eu vou tentar fazer ele de forma bem objetiva. Eu desenhei para ser de forma objetiva. Acredito que até antes disso a gente termine. E depois eu vou abrir para as perguntas. Pode ser que, eventualmente, nos intervalos de cada tópico, eu abro para uma outra pergunta desse tópico aqui dentro. Mas provavelmente eu vou deixar as perguntas para o final. Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Para anotarem as perguntas. Anotem as perguntas à medida que a gente for avançando, guardem elas para não esquecer. Tenho certeza que várias das perguntas que vão surgindo no início eu já vou acabar respondendo ao longo aqui da aula. E até o final tem muita coisa que já vai ser respondida, mas é importante irem anotando as perguntas, tá? Por que que eu não vou ficar abrindo toda hora ou parando para responder as perguntas? Senão o tempo pode não ser suficiente. A gente vai acabar chegando a 2 horas, a gente ainda está no meio do caminho e eu não terminei o conteúdo. Então eu vou preferir seguir a linha de estar apresentando tudo, né, seguindo, e ao final eu abro para pergunta e a gente pode voltar lá no início, né, volta no meio, não tem problema nenhum e eu vou respondendo aí as perguntas. Beleza? Pode ser assim? Vocês estão vendo a minha tela? Aí já compartilhada, a reforma tributária? Ok. Já aparece aqui, Leonardo. Parece? Beleza. Então, quais serão aqui? Vamos abrindo aqui, né? Deixa eu só passar para cá. Tá. O que que é o overview? Então, só para a gente, então, nivelar o que que a gente vai estar vendo aqui hoje, tá? A gente vai estar falando aqui desse arcabouço, né, básico da reforma tributária, né, que é uma reforma tributária do que a gente vai falar aqui sobre o consumo, tá, que tange aí a emenda constitucional 132 e
a Lei Complementar 214. Então, essas são as duas regulamentações que são as primeiras que saíram, né, sobre isso, e é delas que a gente vai falar aqui hoje. Por que que isso é importante? Eu estar nivelando isso aqui. Porque várias outras alterações estão em andamento, né, e fazem parte desse arcabouço completo de reforma tributária. Então, a gente tem outras situações que já estão em discussão e vão sair em breve, que vão impactar, por exemplo, a renda. Hoje está saindo, por exemplo, um podcast que eu gravei com o Antônio Paulo lá no meu canal, né, no Leonardo Hoffman, no YouTube, e a gente está falando da PL 1087, que trata sobre a renda da pessoa física, inclusive a discussão sobre também a tributação sobre os dividendos. Tá? Depois vocês vão lá, né, acabando a aula aqui, ou outro dia, assistir esse podcast, ficou top. E a gente explica tudo sobre isso. Mas eu não vou falar disso aqui hoje. A gente vai falar sobre essa reforma tributária no que tange a questão da renda, que vai alterar alguns dos impostos, né, e criando outros impostos. É disso que eu vou estar falando aqui hoje, tá? A aula, né? Estou falando aqui porque depois a gente vai editar esse vídeo, eu vou liberar esse vídeo no YouTube. Então ele vai ficar disponível também no YouTube, vocês vão conseguir consultar esse material lá. Então é importante a gente taxar aqui que é o seguinte, essa aula então está sendo ministrada no dia 27/10/2025, né? Então, é, obviamente, quem estiver assistindo essa aula posteriormente a essa data, alterações podem ocorrer, nova regulamentação pode ocorrer, é, é, os alíquotas podem estar já bem definidas, ok? Então, o corte aqui é 27/10/25, estou gravando com o que nós temos hoje disponível, tá? E quais são os tópicos que eu vou abordar aqui hoje nessa aula, tá? A gente vai falar aqui essa apresentação inicial que eu estou fazendo, introdução, o que muda, quando muda, algumas ações necessárias aí de uma forma geral para todas as empresas. Vou falar aqui do seu melhor parceiro e impacto para corretores de seguro e vou abrir aqui para perguntas e Uhum. respostas, tá? Então, esses são os Estou tópicos aqui participando do curso aqui. que a gente vai abordar hoje. Ok? Então, Tá, cheio de coisa. Já. algumas instruções aqui para a nossa aula, tá? Eu vou pedir para vocês manterem aí o áudio fechado, então todo mundo manter o áudio fechado, né, para não atrapalhar aqui a transmissão. Ao final, eu vou abrir para dúvidas, então anotem as dúvidas à medida que forem surgindo, e ao final eu vou falar também como acessar o material e a gravação. Então, a gravação, a gente já falei, a gente vai disponibilizar no YouTube, e eu posso disponibilizar também esse mapa mental também, vai ser possível liberar, tá? Quem é o Leonardo, né? Então, eu sou contador, né, especialista em gestão empresarial, sou mestre em administração, tá? Eu ajudo aí empresários, empresas, né, a gerarem muito mais lucro e caixa e a transformarem suas empresas em ricas e prósperas através do meu projeto Mestre dos Lucros, né? Então, a gente já tem um canal no YouTube, tem um canal ali no Instagram, tá? Então, esse projeto, ele ficou nos últimos 2 anos aí, um pouco engavetado, tem inclusive treinamentos já gravados e tal, a gente está retomando esse projeto esse ano, tem uns 2 meses a gente retomou as gravações, tá? Tenho mais de 32 anos de experiência no mercado, 13 anos, né, desses, mais de 32 anos, 13 anos eu trabalhei no mercado segurador, né? Eu trabalhei na Minas Brasil e também na Zurich Brasil. Então, de 97 a 2011, eu trabalhei na área de seguros, né? Dentro da área de seguros, eu trabalhei na própria contabilidade, tá? Da seguradora, trabalhei no Cosseguro, trabalhei na área de resseguro e trabalhei na área de seguro de vida e previdência. Então, assim, eu passei, foram 9 ou 10 cargos dentro da seguradora, trabalhei nessas de várias áreas, inclusive técnicas, além da própria área contábil também, mas nas áreas técnicas dos seguros, me deu uma bagagem muito grande de conhecer realmente o mercado, conhecer os produtos, né? Todos os produtos aí, trabalhei no Conseguro, Resseguro, tinha contato com todas as áreas técnicas de produto e mais aprofundadamente na área de produto de vida e previdência, no qual lá em 2000, quando eu saí de lá, eu era gerente de desenvolvimento de produto. Aí eu saí,
abri a Hoffman Contabilidade e Gestão em 2011, tá? Já há 14 anos, então nós já estamos há 14 anos no mercado, tá? E dentro desses 14 anos, a gente atende já a vários segmentos, eu tenho vários clientes corretores de seguro, mais à frente eu vou detalhar um pouco mais para vocês. Vamos lá, então, na introdução, né? O que é a reforma tributária, né? O que é essa tal de reforma tributária que está acontecendo? Quando a gente fala de reforma, quando a gente fala de reforma tributária, né, é uma alteração, é uma reformulação, uma mudança em relação a algo já existente. Quando a gente está falando de tributário, a gente está falando de tributo. Tributos são impostos, taxas e contribuições. Então, é uma alteração, um ajuste, uma reformulação desse arcabouço tributário, né, de impostos, taxas e fiscalização que está ocorrendo agora no Brasil. Tá? Então, isso é a reforma tributária, é uma alteração que está acontecendo nos tributos, no que a gente vai falar aqui são nos tributos sobre a renda, sobre o consumo, na verdade, né, sobre o consumo. Outras alterações estão acontecendo e vão sair em breve, mas o que a gente vai falar aqui é sobre o consumo. E o que está por vir e está acontecendo e vai sair breve é essa PL, né, o projeto de lei 1087, que vai falar sobre imposto sobre a renda das pessoas. O impacto é gigantesco, é muito grande mesmo. Estão se criando um monstro aqui dentro, não vai simplificar, está realmente complicando. E a PLP 108/2024 vai tratar de outros assuntos, né, do ITCMD, é, e o comitê gestor aí do IBS. Tá? Então, a reforma tributária é isso, é essa mudança no arcabouço tributário vigente hoje. Quais são, hoje, nesse momento que a gente está gravando, a principal legislação? É a emenda constitucional, né, 132 de 2023, que foi promulgada em 20 de 12 de 2023, e a lei complementar 214/25, que foi sancionada aí em 13/1 de 2025, ok? Então essas são aí as principais. Deixa eu só ver, tem gente esperando aqui. Deixa eu abrir aqui. Então essas são as leis, né, que estão aqui vigentes hoje, né? Então a emenda constitucional 132 e a lei 214, a lei complementar 214/25, tá? Então essas são as principais leis que hoje estão vigentes e outras estarão por vir, tá? Qual que é o motivo, né, da reforma, esse motivo da reforma tributária? É o motivo da reforma tributária. É, o objetivo da reforma tributária, antes de entrar aqui nesse objetivo, né, essa questão da reforma tributária, ela já vem se discutindo, já se vem se discutindo há muitos anos. Há muitos anos. Isso eu nem. Acho que desde a época que eu estudava ainda, é, estudava nas ciências contábeis, já se falava lá de reforma tributária, e há tempo se fala de reforma tributária, reforma administrativa, reforma da Previdência, né, reforma política. São situações realmente bem difíceis, né, de serem é, de evoluírem, de ocorrerem. Eu sei mas finalmente saiu, né? As justificativas aí dessa reforma, tem outras, tá? Mas as principais que eu relacionei aqui é uma simplificação, né? Então, essa redução da burocracia e da quantidade de impostos existentes hoje, a neutralidade, né? Evitando assim distorções econômicas, né? E impedindo essa cobrança em cascata de tributos, né? Tributos sobre tributos, né? Na verdade, a ideia é a neutralidade na cadeia produtiva, né, para que não haja esse acúmulo, né, de imposto sobre imposto que acaba onerando demais toda a população. A competitividade, então a ideia é aumentar, né, e atrair investimentos para o Brasil, porque quando há um mercado que ele é muito complexo, é muito difícil entender a questão tributária, isso
dificulta, repele um pouco o investimento. Os investidores ficam um pouco assustados, né, de entrar aqui no Brasil. Eu já tive oportunidade de fazer algumas reuniões com pessoas estrangeiras que queriam investir no Brasil em momentos de ter que ficar explicando como funciona esse arcabouço de tributos no Brasil, o pessoal fica maluco, não entende, é muito complexo, né? E, enquanto isso, em outros países, isso é muito mais simples. Então, a ideia também vem para simplificar e ajudar isso. E a equidade, que é, no caso, promover uma justiça fiscal, né, combatendo a sonegação fiscal e eliminando essa guerra fiscal entre estados e municípios, e também promover aí uma maior justiça social, né? Por quê? Vocês vão ver que está havendo uma redução da carga tributária, por exemplo, para itens de cesta básica, itens de medicamentos. Então, tem situações, escolas, é, tem reduções, então tem alguns setores, hospitais, então tem alguns uns setores que terão um olhar especial e uma redução de tributo. Tá? Além disso, vai haver um cashback social, ou seja, aquelas pessoas de baixa renda, ainda que estão lá em programas sociais, elas ainda terão ainda um cashback, um valor de volta em relação a impostos do que eles consumiram em determinadas situações. Tá? Então, a ideia também da reforma tributária é fazer isso. Porém, né, para fazer isso, essa equidade, essa distribuição, alguns setores vão ser beneficiados em relação à carga tributária, mas para isso acontecer, outros serão penalizados, tá? Então a ideia é nivelar esse tributo, mas tem setores que estão sendo beneficiados para beneficiar a própria população, principalmente a população menos favorecida e acaba, de uma certa forma, também vão atender a todos, né? Tributos atualmente existentes e que serão substituídos. Então, é bom a gente repassar aqui, porque depois eu vou falar dos novos tributos. É interessante vocês saberem quais são os tributos que hoje existem, estão aí entre nós, que vão ser substituídos. Então, nós temos lá, na esfera federal, nós temos o PIS, o COFINS e o IPI. Tá? Então, esses tributos, por exemplo, PIS e COFINS, ele vai acabar em determinado momento e vai ser substituído pelo CBS. A gente vai falar nisso. O IPI, ele não vai acabar, mas ele vai ser colocado a zero. Então, ele tende a acabar aí com o tempo também. Em 2007 ele vai ser zero. Estaduais, o ICMS também ele vai sumir, vai ter um período de transição, a gente vai falar nisso, e municipais, o ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Então, o ICMS é sobre produtos e alguns tipos de serviços, e o ISS é sobre os serviços. Tá? Esses dois, o ICMS e o ISS, que a gente vai ver que eles estão se transformando em IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E eu vou falar daqui a pouco. Então, esses tributos é que fazem parte nesse momento aqui do que a gente vai discutir, e que são os tributos que vão sair dando espaço a outros novos tributos. Regimes tributários atualmente existentes e que continuarão existindo, tá? Ou com alguma adequação em função dos novos tributos. Então, a gente tem o Simples Nacional e o MEI, eles continuam existindo, tá? Eles continuam existindo. Inclusive, tem agora o cenário aí do nano empreendedor, que a gente vai falar. Então, foi criado aí o nano empreendedor dentro da lei do Simples Nacional, que vai começar a partir do ano que vem. E o Simples Nacional estão se discutindo um super, na verdade, o MEI, né? Estão se discutindo um super MEI. O que é o super MEI? É uma ampliação aí do limite do MEI, né? Do limite anual do MEI. Também a gente vai falar nisso. O lucro presumido, que já existe hoje, continua, o lucro real e o lucro arbitrado também continua existindo, ok? Então, isso não vai ter mudança, por enquanto, eles continuam. O que vai haver é a adequação dos tributos dentro de cada regime. E o que muda?
Então, a gente entra agora no que realmente vai estar mudando dentro desse cenário da reforma tributária, né? A gente vai falar daqui da criação de 3 novos tributos. Então, essa é a grande novidade. Então, estão sendo criados 3 novos tributos. O CBS, que é a contribuição, que são as contribuições sobre bens e serviços. O Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, e o Imposto Seletivo, que é o IS, tá? Que seria o Imposto Seletivo. E o que é cada um desse, tá? Vamos ver cada um desses aqui, ó. O CBS, que é a Contribuições sobre Bens e Serviços, tá? Então entra aí a Contribuições sobre Bens e Serviços, uma alíquota estimada. Então é importante já, desde agora, eu falar para vocês o seguinte: a alíquota final, ela não está definida ainda, ela não está estabelecida. Ainda vai sair aí os senadores, né, e o comitê gestor, eles estão já discutindo essa alíquota. Particularmente, eu acho um absurdo ela ainda não ter sido divulgada plenamente, porque é importante para dar um espaço maior para as empresas se prepararem, muito embora ainda tem tempo? Ainda tem tempo, né? A gente ainda vai ter 2026 aí para tratar e planejar, mas muitas mudanças já estão acontecendo, tá? Então, o CBS, ele vai ter a estimativa e é de uma alíquota final entre 7% e 9%. Eu vou mostrar daqui a pouco uma tabela feita pelo próprio governo, que é em relação ao estudo, dessa tributação, mas a alíquota ainda não está definida. E na entrada do CBS, quais são os impostos que vão sumir? É o PIS e o COFINS. Então, o PIS e o COFINS, esses 2 tributos, eles vão sumir e vão dar espaço ao CBS, que é Contribuições sobre Bens e Serviços. Tá? Hoje, a alíquota, né, do PIS e COFINS, a gente tem o regime cumulativo e o regime não cumulativo, né? No regime cumulativo, a gente tem uma alíquota de 3,65% na soma do PIS e COFINS, para a área financeira e seguradores 4,65%, tá? Mas para corretores de seguro, por exemplo, 3,65%, e para a grande maioria das empresas, 3,65% no regime cumulativo. No regime não cumulativo, o total é de 9,25%, tá? Onde que se aplica isso, por exemplo, o cumulativo e o não cumulativo? Quem é lucro presumido, por exemplo, o regime é o cumulativo, é o 3,65, por exemplo. Quem tem hoje lucro presumido. Quem é Simples Nacional, já tem lá no Simples Nacional diferente. O Simples Nacional, a gente pode falar também que ele é cumulativo, mas ele não é essa alíquota, a alíquota é diferente. O Simples Nacional tem todos os impostos que estão incluídos dentro de uma mesma arrecadação, mas tem lá dentro os impostos separados. Então, também o valor é menor do que esse. E quem é lucro real, normalmente é não cumulativo, porque ele aproveita um crédito de entrada de PIS e COFINS. Então, dá um total de 9,25, mas ele tem um crédito, no final não fica esse valor todo. Existem exceções? Existem exceções. Existem atividades no mercado que as empresas são de lucro real, mas ela é no regime cumulativo. Por exemplo, seguradora, lucro real, o regime é cumulativo, não é não cumulativo, porque não tem muito crédito de entrada. Tá? Algumas outras atividades também, mesmo sendo lucro real, ele também usa o regime cumulativo. Ou seja, o arcabouço hoje é muito complexo. A legislação do PIS e COFINS, ela é complexa. Você tem PIS e COFINS monofásico, então é bem complexo, e realmente, nessa circunstância, a tendência com a mudança é a simplificação mesmo, tá? A ideia é que simplifique. Então, essa é a mudança aí do CBS. E o IBS? Então, o IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Que vai substituir o ICMS e o ISS. Então, hoje nós temos o ICMS, que é em cima de produtos, o ISS em cima de serviços. Esses dois, eles vão acabar em algum momento. Eu vou mostrar para vocês quando isso vai acontecer, qual que é o, quando vai acontecer isso no tempo. Não vai ser de uma vez só, mas eles vão lá em 2033 acaba de vez e se transforma em IBS.
tá? Que é imposto sobre bens e serviços. A alíquota estimada, 17 a 20%, também não está definido, não tem essa definição, essa é um parâmetro que dentre o que eu estou vendo no mercado está sendo discutido e da simulação do governo, eu coloquei aqui para vocês, tá? Hoje a gente tem aqui as alíquotas, né, padrão hoje, a gente pegar o ICMS, essas alíquotas variam de estado para estado, de município para município, mas a gente tem que lá, por exemplo, o ISS máximo pela lei atual é de 5% nos municípios. Então, o município ele pode ter para cada atividade um percentual menor, mas ele não pode ter mais de 5%. E o ICMS, em Minas Gerais, por exemplo, tem um ICMS base de 18%. Mas tem produtos que têm redutor de alíquota, e tem outras situações, e tem outros estados que o percentual é diferente. Tem, inclusive, produtos, se a gente pegar de energia elétrica, o percentual é muito maior do que isso, né? Telefonia, energia elétrica, o percentual é até maior. Mas, de forma geral, nos produtos em Minas Gerais é 18%, gerando numa soma simples aí 23%, por exemplo, tá? E aqui vocês vão ver que é o seguinte, é, e essa é uma discussão que a gente vai ter no final quando a gente for falar de corretor de seguros, por exemplo, né? Inclusive está aqui embaixo, o cenário das alíquotas, não vou discutir isso aqui embaixo. Então é isso, tá? Estão sendo criados o CBS e o IBS. O CBS vai substituir o PIS e COFINS, o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Tá? E antes de falar desses cenários das alíquotas aqui do CBS e do IBS, a gente vai falar aqui do IS, que é o imposto seletivo. Então está sendo criado, então, mais esse imposto ele não existia, ele está sendo criado, que é o imposto seletivo, já devem ter ouvido aí no mercado, que ele é chamado também de imposto do pecado, porque ele vai incidir sobre produtos que são produtos prejudiciais à saúde, ao meio ambiente. Né? E aí quem vai definir isso, já existem produtos já listados lá que vão ser, que vão incidir, e outros podem acabar entrando posteriormente na lista. Então, por exemplo, bebidas e combustíveis são produtos que terão um imposto seletivo. Esse imposto, agora, recentemente, tá, ele foi estabelecido como sendo de 2% no máximo. Então, essa alíquota também isso não estava definido recentemente, se não me engano, agora em outubro mesmo, ou setembro, outubro, ficou definido que a alíquota máxima vai ser de 2%. E isso é bom, isso é positivo, porque, na minha percepção, aí, eu acho que o mercado estava esperando um percentual ainda maior. E ele veio aí de no máximo 2%, ou seja, dependendo do produto, pode ser menos. Então, ficou em 2% esse imposto seletivo. E aí a gente vai falar aqui desse cenário dessas alíquotas do CBS e do IBS, tá? Existe, eu até coloquei a fonte aqui, eu não vou abrir, não faz sentido, mas é uma fonte do governo mesmo, quando fizeram o estudo em relação a essa mudança do CBS e do IBS, como que ficaria a alíquota. Então, foram feitos alguns estudos pelo próprio governo, esse estudo está publicado, e que eles chegaram em uma alíquota média entre 26,9% e 28,5%. Isso na soma do IBS e do CBS. Tá? Então, nessa soma do IBS e do CBS, então veja só que a gente está falando entre 26% e quase 29%. Deixa eu só aceitar aqui, mais pessoas estão entrando. Beleza. Que aparentemente parece elevado, né? A gente falando aí só em relação a esses tributos, ele parece elevado. E aí foi feito esse estudo de impacto, também foi o próprio governo que fez esse estudo de impacto. Ele, no cálculo lá, ele entendeu que hoje, considerando hoje o ICMS, o PIS e o COFINS, ele gera uma alíquota por fora de 34,4%. E o serviço, ele gera ali, no cumulativo, 5,75 a 8,65 e, dependendo do setor, tal, 11,25 a 14,25%. Então, o que a gente pode entender? E aqui é um ponto importante que eu vou explicar para vocês, que tem gente que não está entendendo isso ainda.
há um potencial redução para os produtos e um aumento para serviços. Então, o que tem acontecido é o seguinte: se o meu setor é de serviço e não aplicava antes o ICMS, isso quer dizer que também não, essa alíquota do IBS, ela vai ser necessariamente diferente ou menor? Não, porque a ideia aqui, uma das ideias da reforma tributária é justamente ter uma alíquota única, ou ter alíquotas únicas, aí não é mais uma única, né? Agora é o IBS e um CBS, ainda tem imposto seletivo, acabou ficando três, mas a ideia é que tenha alíquotas únicas ou simplificadas, tanto para produto para serviço. Então, o que vai acontecer é que nessa mistura, nesse nivelamento entre produtos e serviços para consumo, vão se criar uma alíquota só que vai ser aplicada em todos os produtos ou em todos os serviços. É claro que tem ainda redução de base de cálculo, tem outros redutores, tem áreas que têm regras especiais, a gente vai falar nisso, mas de uma forma geral, considerando essa unificação tributária, o que vai acontecer é que os tende os preços, os impostos sobre os produtos reduzir e os impostos sobre os serviços aumentar, gerando uma unificação tributária e, com base nessa média geral, o que o governo pretende é que haja uma neutralidade tributária, ou seja, isso inclusive é uma promessa, né, que no total os impostos no Brasil não vão aumentar. Vindo de político, a gente já sabe se a gente vai querer acreditar nisso ou não vai querer acreditar nisso, né? Mas a promessa é essa, que no geral é para que os impostos não devem aumentar e também não devem reduzir. Só que, como a gente tem vários produtos, vários segmentos, vários serviços, entre os produtos e os serviços não vai ficar igual, necessariamente vai se alterar. Alguns vão aumentar muito e outros vão reduzir muito, né? Vão ter uma redução grande, tá? Então, isso é um impacto significativo, principalmente aí para a área de serviço, tá? Isso é muito importante. As dúvidas, se vocês tiverem, vão anotando e a gente vai, mais à frente aqui, eu vou esclarecer isso para vocês, tá? E a gente pode voltar ainda, lá no dúvida, a gente pode voltar ou abrir, a gente explica de novo. E o IPI? Então, e o IPI? Então, é importante falar do IPI aqui, que é o seguinte, o Imposto sobre Produto Industrializado. Ele não entrou em nenhum daqueles lá de cima, mas a discussão, a promessa aí é que ele vai ser reduzido a zero, exceto para a Zona Franca de Manaus. Então, a ideia é que, a partir de 2027, esse IPI também ele já fique zerado, então não vai ter mais o IPI, e isso acaba desonerando a questão da industrialização, exceto para a Zona Franca de Manaus, porque a Zona Franca de Manaus ela já tem uma Zona Franca em relação a produtos e eles ainda vão manter o IPI como um regulador. Tá? Como que vão fazer isso ainda, ou quanto vai estar aplicado, eu não sei. Hoje, geralmente, o IPI ele é de 10%, né, em cima de produtos industrializados. Algumas outras mudanças aí que estão acontecendo e vão acontecer, tá? Split de pagamento. Então, esse split de pagamento, isso é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Como é que funciona o split de pagamento? O split de pagamento, eu vou até parar um pouco aqui de compartilhar a tela, para vocês me verem aqui maior aqui agora. O split de pagamento, ele é uma situação que vai impactar muito as empresas, tá? Vai impactar muito aí os negócios em geral. Os corretores de seguro, eles acaba tendo a particularidade, e a própria lei também lá já abordou isso na questão do pagamento, que vocês já recebem ali, vocês acabam emitindo a nota fiscal quando recebe ali o dinheiro já do governo, né? Então, quando você vai emitir a nota, você já recebeu ali. De qualquer forma, vai impactar vocês também? Vai impactar também. Porque como vai funcionar esse split payment, tá? Que falam ou split de pagamento ou pagamento segregado, né, dentro da tradução. O governo está criando
né, esse sistema. Então, esse sistema que vai fazer esse split payment, ele, ele vai segregar entre quando o seu cliente efetuar o pagamento pelo seu produto, ou o seu serviço, o sistema financeiro, tá, ele já vai estar conectado com a inteligência do governo e já vai distribuir esse pagamento entre o imposto do governo e o líquido que tem que ir para a empresa que está vendendo o produto ou serviço. Ou seja, o governo já vai receber o imposto no momento que tiver havendo o pagamento pela compra do produto ou do serviço. Tá? Isso vai em encontro com a tentativa de reduzir a sonegação tributária, né, e o não pagamento de tributo, né, que acontece muito hoje. Então, a ideia é essa. Então, você foi lá no supermercado, exemplo, fez a compra de um produto. Na hora que você estiver fazendo o pagamento ali no cartão, fizer uma transação com Pix, fizer um pagamento daquele produto que você está comprando, parte desse dinheiro já vai para o governo, como pagamento dos impostos, IBS e CBS, e imposto seletivo, e parte dele vai ser enviado para a empresa que está te vendendo. Ou seja, o pagamento do tributo é na hora, tá? Só que, obviamente, a gente sabe que a empresa que está vendendo, ela também tem créditos tributários, porque não tem cumulatividade do tributo. Como é que o governo vai saber? Vai existir, dentro desse split payment, uma apuração assistida em tempo real. Então, da mesma forma que quando você vende e recebe, você tem que pagar o tributo, quando você está comprando algum insumo ou algum produto para revenda e você pagar por ele, você tem crédito. Isso o sistema já vai reconhecer na hora pelo CNPJ do contribuinte. E aí, se você tem um crédito e depois tem um débito, ele já vai liberar o líquido para você. Então, isso, vamos ver como vai funcionar, mas essa é a promessa, já está desenhado e já estão desenvolvendo. Qual que é o impacto? Qual que é o impacto disso? O impacto é muito grande aí no caixa das empresas, tá? Porque a gente sabe que hoje o imposto, ele acaba sendo uma forma da empresa conseguir trabalhar com capital de terceiros, não oneroso. Então, dá um exemplo, tá? Você pega assim o imposto, vamos falar do próprio ISS, tá? Fala do ISS. Se você fez uma venda e recebeu ali no início, no 1º de janeiro, você só vai pagar o ISS lá para o dia 7, depende da prefeitura, você paga dia 20, do mês seguinte. Então, você vai estar trabalhando aí com 50 dias com dinheiro, que seria o ISS, que você vai recolher posteriormente. Imposto de renda no lucro presumido. 1º de janeiro, você recebeu um valor. O imposto de renda no lucro presumido, você vai pagar no final de abril do que você está tributando no primeiro trimestre. Então, esses valores, eles ficam ali no caixa da empresa e a empresa trabalha isso como capital de giro. E é importante para as empresas hoje, elas contam com esse valor. Então, isso de certa forma, vai ter um impacto muito grande aí no caixa das empresas. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, tá? Então, esse é o split payment, tá? Vou abrir aqui, mas é exatamente o que eu já expliquei, tá? Então, o governo vai receber ali pelo imposto já de cara no momento do recebimento pelo cliente. O cliente pagou, né? O fornecedor vai receber só o líquido do valor do tributo. Vai ter essa apuração assistida. Regimes especiais existentes, tá? Então, vai ser criado lá a alíquota única, então vai existir uma alíquota básica de CBS e uma alíquota básica de IBS. Vão existir essas alíquotas definidas, mas existem vários segmentos que têm regimes especiais. Além de regimes especiais, a gente vai falar também de redutor de alíquota e redutor social. E dentre esses regimes especiais, eu não vou abordar tudo isso, nós temos aqui, ó, nós temos dentro do regime especial os serviços financeiros,
que inclui os bancos, seguradoras, operadoras de saúde, planos de previdência, que terão regras específicas. Os corretores de seguros se enquadram aqui dentro, nesse regime específico, nesse regime especial da área do mercado financeiro? Sim. Então, os corretores de seguro estão enquadrados numa regra especial, uma regra específica, que está dentro do mercado financeiro, tá? No mesmo lugar dos bancos e das seguradoras. Aí vou falar especialmente isso mais à frente, desse impacto aí para os corretores do seguro e para o segmento aqui da área financeira. Então, resumindo, as corretoras de seguro vão ter a mesma alíquota base que está sendo discutido? Não, não vai ter. Vai ter uma alíquota específica com base e que vai ser a mesma alíquota do segmento de seguros, a mesma alíquota da seguradora. Vai ser a alíquota dos corretores de seguro, ok? Existe um redutor também de alíquota, que vai impactar aí alguns segmentos, não vai impactar os corretores, mas vai impactar alguns segmentos. Por exemplo, vai existir então a alíquota base, aquela alíquota definida, que ainda não está definida, que é aquelas que eu mostrei para vocês agora, mas tem 18 profissões regulamentadas, entre elas administrador, advogado, arquiteto, contabilista. Então, que vai ter uma redução de 30% na alíquota. Então, dentro da alíquota base, vai ter uma redução de 30%, vai pagar ali 70% dessa alíquota base. Alguns grupos de atividade, educação, saúde, nutrição, alimento, né, audiovisual e outras situações vão ter uma redução de 60%. Então, vai ter uma redução da base de 60%. E alguns produtos listados vão ter uma redução de 100%, por exemplo, cesta básica, né, nacional e alguns alimentos. Medicamentos também, hortícolas, né, frutas e ovos também vão ter aí isenção, uma redução de 100%. Uma redução de 100% significa zerar o tributo, né, de CBS e de IBS para esse tipo de produto, ok? Então vai ter um redutor, então por mais que exista a alíquota base, vai haver um redutor de alíquota dependendo, vai haver regimes especiais e um redutor de alíquota para determinadas situações. E também vai ter um redutor social. Eu não vou entrar aqui em detalhe no redutor social, mas vai haver um redutor social. Como exemplo aqui, a gente vai ter um redutor social para compra de imóveis residenciais, tá? Que isso vai funcionar mais ou menos assim. A pessoa comprou qualquer um, independente do valor do imóvel, comprou um imóvel residencial novo, né? Então, novo ali, a primeira vez que compra, você vai ter tipo um redutor de R$ 100.000 da base de cálculo, então reduz. Obviamente, para quem comprou um imóvel de 10 milhões, 100 mil é quase nada, mas para quem é uma pessoa que é de baixa renda e compra um imóvel ali, por exemplo, de 100 mil, tendo um redutor social de 100 mil, é praticamente zerando o imposto ali dentro daquele imóvel. Então, a ideia é essa mesmo, facilitar imóveis principalmente para as pessoas de baixa renda, ok? E um aluguel também vai ter um redutor social no aluguel de imóvel residencial. Isso aqui é legal, é bem interessante, não vou ficar entrando também em detalhe, mas vai ter um retorno de R$ 600. Tanto esse 100 quanto 600 ele é corrigido pelo IPCA automaticamente. Então isso é interessante, não vai ficar defasado. Então vai ter um redutor de R$ 600 na base de cálculo da tributação dos aluguéis residenciais. Então isso aqui também é interessante, é bastante interessante. Inclusive para esses regimes especiais, aí para o setor, por exemplo, da construção civil, tem várias regras aí que podem beneficiar o setor de construção civil também, e, obviamente, as pessoas que vão comprar também os imóveis, né? E alugar. Então não vai ser quando você fala assim, o aluguel vai incidir, o tributo vai aumentar muito, não é bem assim, vai incidir sim, mas tem ali um redutor social que vai impactar e tem outras questões também por trás disso. E a criação do nano empreendedor. Então a gente está falando de algumas mudanças, né, que está acontecendo. Então a gente já falou do IBS, do CBS, do IS, que é o imposto seletivo, split payment,
regimes especiais, redutor de alíquota, redutor social e a criação do nano empreendedor. Então, está sendo criado já para a partir do ano que vem, vai ser permitido o nano empreendedor, que é tipo uma versão simplificada do MEI, 50% do limite do mês pode ter o nano empreendedor, que não pode ter funcionário, vai ser regras bem específicas, e o faturamento, em tese, anual de 40.050, porque a regra é de metade do MEI atualmente. E a alteração do limite do MEI não está aprovada ainda. É uma proposta que está em discussão. Hoje o limite do MEI ele é de 81 mil e continua, mas tem uma proposta bem avançada para já conseguir aprovar esse ano, para que no ano que vem haja o super MEI, que seria um MEI com um limite de faturamento aí de até 140 mil ano, tá bom? Mas essa aqui ainda não está aprovada, mas está em discussão. E tem várias outras mudanças, várias outras é, mudanças que estão por vir, que é impossível esgotar aqui, né, estão por vir, né? Existem várias mudanças, já várias situações estabelecidas na Lei Complementar 214, de 2025, ela é bem ampla, então eu trouxe aqui os principais pontos aí que vocês vão acabar convivendo, né, principalmente os corretores convivendo aí no dia a dia, ok? Então essa aqui são as principais mudanças. E quando que começa isso? Né? A, quando que começam essas mudanças, né? Então tá aqui, ó. Quando muda. Então, quando muda. Então, vou falar aqui desse cenário, desse cronograma de mudança. Tá? Então, a gente já tem aqui em 2026, tá? Vamos falar aqui em 2026, depois a gente entra em cada ano específico. Deixa eu minimizar aqui. Ok, então 2026, o que muda aqui em 2026? Ó, 2026 é uma fase de teste. Tá, então, 2026 é uma fase de teste onde o CBS vai entrar com 0,9% e o IBS como 0,1%, totalizando 1%. Tá? Mas não. Aqui é o seguinte: vai já começar em 2026. Não vai afetar o Simples Nacional. Então, as empresas de Simples Nacional em 2026 não vai mudar nada em relação a IBS e CBS. Então, a maioria dos corretores, né, vários corretores de seguro, são do Simples Nacional. É, as empresas do Simples Nacional, em 2026, não vai mudar nada na tributação, nem essa fase de teste no que se refere nesse percentual de tributo. Não vai precisar mandar a obrigação acessória. Porém, vai ter alteração já na nota fiscal, na emissão da nota fiscal, isso já vai acontecer. Eu vou explicar daqui a pouco essa alteração da nota fiscal. Mas para as outras empresas, né, o lucro presumido e o lucro real, é um Simples Nacional, MEI, Nano Empreendedor, Super MEI, isso não vai mudar. Mas para as empresas de lucro presumido e lucro real, vai ser necessário, além também da nota fiscal, vai haver uma obrigação acessória a mais para ser transmitida, informando esses percentuais, quanto é de cada CBS, quanto que é de IBS dentro da operação da empresa. Isso é chamado uma fase de teste. O governo vai estar testando, vai estar ajustando, criando as ferramentas, ajustando os sistemas, tá bom? Vão continuar todos os tributos existentes, então continua o PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, então não vai mudar essa carga tributária atualmente existente, nem os tributos atualmente existentes. Então não vai ter esse aumento, né, na carga tributária, o foco é realmente a adequação de sistema, obrigações e informações e dispensa compensações. Importante dizer o seguinte: se as empresas do lucro presumido e do lucro real não enviarem as declarações acessórias, então vai haver um aumento de trabalho? Vai haver um aumento de trabalho aí para as contabilidades, né, e para as empresas, aí os sistemas têm que estar adequados, porque se não for enviado a obrigação acessória, vai ser obrigatório fazer o pagamento de 1% a mais, sem poder compensar. Ok? Então, muito importante
que se faça aí, que se atenda, né, a emissão correta das notas fiscais e a declaração acessória, para que não haja esse recolhimento adicional de 1%, tá? Atenção também que, ó, em setembro vai haver escolha, setembro de 2027. Então, aqui, na verdade, não é nem em 2026, né? Eu coloquei errado aqui, mas é em setembro de 2027. Vou até mudar isso aqui para aqui para baixo. Em setembro de 2027 vai haver a escolha. Não, em setembro de 26, é isso mesmo, tá certo. É em setembro de 2026, tá certinho aqui, ó. Em setembro de 2026, quem é do Simples Nacional vai ter que fazer uma escolha entre o CBS normal e o CBS pleno. Tá? O que que é isso? Isso é um ponto muito importante e que vai ser necessário as empresas do Simples Nacional fazerem esse estudo daqui para frente, principalmente lá em 2026, e principalmente quando sair a alíquota, né? Porque as alíquotas ainda não estão definidas, estão estabelecidas, aí fica um pouco difícil também de avaliar, por mais que já existe ali a expectativa entre alíquotas, e isso pode ser estudado. As empresas do Simples Nacional, lá em setembro de 2026, essa é uma mudança, tá? Que vai acontecer no Simples Nacional para 2027. Elas vão ter que escolher entre o CBS normal, que é o regime hoje do Simples Nacional, lá da forma que apura, com as alíquotas que existem hoje. Lá dentro do próprio Simples, em 2027, vai mudar para IBS e CBS também, mas não estão se falando de aumento da carga tributária do Simples Nacional, pelo menos por enquanto, ali isso estaria mantido. Mas em 2000, lá em setembro de 26, para ocorrer em 2027, o Simples Nacional ou continua, como está hoje, todo mundo pagando a alíquota base, ou pode ser escolhido, opção da empresa do Simples, escolher o CBS pleno. O que que é o CBS pleno? É a empresa estar no Simples Nacional, mas ela vai fazer uma apuração separada do CBS, como se fosse um regime normal de apuração do CBS com a alíquota normal do CBS. Mas por que que uma empresa Simples Nacional optaria por fazer isso? Ela vai optar por fazer isso por se ela tiver créditos de entrada que faça sentido, ou se ela, dentro do fluxo de trabalho dela, junto com os seus fornecedores, o fornecedor fizer questão ou fizer sentido ela também passar crédito para quem está comprando. Esse é um cálculo que cada empresa vai ter que fazer para ver se vai compensar. No final da história, se vai compensar. E isso pode impactar os corretores de seguro na relação com as seguradoras. E aí a gente vai conversar mais no final que impacto isso pode acontecer para os corretores, tá ok? Então, isso é o que vai ser em 2026, é um período de transição, é um período de transição de teste, é um período de teste 2026. Então, praticamente continuam todos os tributos normais e vai ter um teste de 1% do CBS e IBS juntos. Em 2027, a gente vai ter aqui o fim do PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS, ele vai acabar. Deixa eu deletar aqui. Então, o PIS e COFINS, ele vai acabar. Entra o CBS e o IS, que é o imposto seletivo. Então, o CBS, que é o Contribuições sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o imposto seletivo, eles entram em vigor. Então, ele já entra em vigor aqui em 2027, janeiro de 2027. IPI vai passar a ter uma alíquota zero, ele não vai acabar o IPI, mas ele vai ficar com a alíquota zero, e exceto na Zona Franca de Manaus, início do regime específico, dos regimes específicos e cashback, ou seja, vocês lembram que eu falei do regime específico lá para a área financeira? Então já começa o início aí, uma transição já, o início, o CBS já começa também. E o cashback social, que é aquilo que eu expliquei, né, anteriormente. E o ICMS e o ISS eles continuam existindo sem mudança. Então, em 2027, o ICMS e o ISS não muda, eles continuam existindo. O que que vai mudar então, Léo, em 2027? Praticamente o CBS. Acaba o PIS e COFINS e entra a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo, ok? Então, essa é a mudança para 2027.
2028 vai ser igual ao 2027, não vai ter outra mudança. O foco é a consolidação desse arranjo aí, o governo aprendendo com os novos impostos, ajustando os sistemas, acompanhando, fiscalizando, orientando, tá? Então, 2028 é a mesma coisa de 2027. E aqui a grande mudança começa também em 2029 a 2032, que vai ser o início da transição do ICMS e do ISS para o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? O que que vai acontecer na prática é que, desses anos, de 29 a 32, o ICMS e o ISS, ele vai sendo reduzido gradualmente a cada ano, já existe essa tabela definida, que vai ser reduzido, e vai ser proporcionalmente aumentado o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Então tá aqui, ó, o ICMS e o ISS vai diminuir e o IBS vai aumentar. A ideia é que esse impacto dessa redução e do aumento seja neutro, tem uma neutralidade em relação aos tributos totais na arrecadação, ok? E essa transição, essa definição já está, isso já está definido. Então, aqui, nesse período, olha o que vai acontecer. Nesse período, as empresas e as contabilidades vão ter que apurar dois regimes. Vai ter que apurar o regime atual, que tem ICMS, tem ISS, e vai ter que apurar o IBS também. Então, vai aumentar o trabalho substancialmente nesse período aqui de transição. E, finalmente, em 2033, tem aí o fim, né, do ICMS e do ISS e o início total, integral do IBS, né? Lembrando que o CBS e o IS, que é o Imposto Seletivo, então contribuições sobre bens e serviços, e o Imposto Seletivo, eles já começaram em 2007. E o IBS, que começou de 2029 a 32, agora ele é integral, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ok? E aí, 2033 para frente, zerou, começou aí, então realmente vida nova para os novos tributos, tá? Existem questões de isenções tributárias, principalmente na esfera municipal, estadual, mas estadual, que vão ter um período de transição um pouco maior, mas isso são situações isoladas e específicas. Então, é isso aqui, esse é o cronograma, esse aqui é o cronograma da mudança. Esse é o cronograma da mudança. E algumas ações aqui, né, quais são algumas ações necessárias, né, algumas ações necessárias para as empresas. Eu citei algumas aqui, tá, gente? Várias outras podem ser necessárias de acordo com o segmento, e algumas que estão citadas aqui pode não fazer sentido para você que é corretor de seguros, principalmente se estiver no Simples Nacional, muito embora é interessante pensar e fazer aí suas simulações, né, dependendo do seu porte, do seu tamanho. Então, planejamento tributário. Fazer uma análise dos impactos gerais de tudo isso que eu falei aqui dentro da empresa. Muito provavelmente, tá, gente, fazer esse planejamento tributário, você vai precisar de ajuda aí da contabilidade, ou de uma contabilidade, ou de um advogado de uma empresa tributarista, tá? Então, vai precisar do seu contador, vai precisar de uma empresa de consultoria, vai precisar de um consultor, de uma ajuda dentro da empresa para fazer, porque não é simples. Isso realmente é complexo, tá? Então, essa análise de impactos gerais, simulação e escolha do melhor regime tributário frente a esse novo arcabouço, escolha do Simples Nacional pelo CBS unificado ou pelo híbrido. Então, lembra que eu expliquei que o Simples Nacional lá em setembro de 26. Pode mudar isso depois? Vai ter as janelas que podem ser escolhidas, tá? Mas em setembro de 26 para 2027, quem é do Simples Nacional vai ter que escolher se continua no Simples Nacional normal ou se vai para o híbrido. O que é o híbrido? É o Simples Nacional, mas com recolhimento do CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços, que substituiu o PIS/COFINS, de forma do regime normal, que aí vai fazer o cálculo separado, o não cumulativo, tendo crédito de entrada e pagamento pela saída. Então, tem que fazer essas duas apurações. Recálculo e precificação dos produtos e serviços.
todos no mercado vão ter que passar por esse período de precificação. Os corretores de seguro em si, essa questão de precificação, vocês seguem a precificação da seguradora. A seguradora vai rever os seus preços? Vai, a seguradora vai rever a sua precificação com base nessa nova lógica, e o preço final de venda vai ser em função da comissão que vocês vão colocar em cima ali do seguro, né? Essa lógica não vai mudar, isso vai continuar assim. Então, esse impacto, talvez para vocês, é meio que vem de um impacto do que a seguradora vai trazer, e vocês vão ter, acabar se submetendo aos preços ali das seguradoras. Uma situação muito importante, a gente vai discutir no final, é que, dependendo do regime que você escolher, isso pode ter um impacto aí, ou no preço do seguro, na sua competitividade, ou na comissão. Aí tem que ver como é que vai ser o comportamento das seguradoras, a gente vai debater aqui no final isso. Simulação do impacto no caixa, né, no preço dos tributos, principalmente qual do split de pagamento, né, o split payment, que eu expliquei, né, que o tributo já vai para o governo direto. Então esses são alguns itens, alguns itens que eu listei aqui de planejamento, e algumas implementações e adequações, né, que as empresas vão precisar fazer, né? Capacitação, treinamento e orientação do empresário e das equipes internas, né? Então, você pega o pessoal que emite nota fiscal, a equipe fiscal interna, a área administrativa, né, a área financeira, né? Não vai poder ficar emitindo nota fiscal errada, né? Porque tem aí o split payment, né? Tem os controles, tá? Então, é importante. Então, esse momento que a gente está passando aqui, vocês estão aqui, já é um primeiro momento de contato com o tema, já é um treinamento, é uma capacitação, ok? Cadastro do Portal Nacional de Serviço, nova forma de emissão de notas fiscais de serviço, isso já é real. Isso já é real, tá? Existe o quê? O Portal Nacional, já foi criado o Portal Nacional. Em Belo Horizonte, a partir de 1 de outubro, já existem empresas, por exemplo, as empresas do Simples Nacional, que são sociedades de profissionais, recolhe por quantidade profissional, já está emitindo no Portal Nacional as notas fiscais. Não está mais no site da prefeitura. Ou tem o seu sistema próprio de emissão de nota, que já está conectado ao Portal Nacional, tá? O Portal Nacional, então, é um site, né, lá do governo, onde tem um local para emissão de nota fiscal unificado. Todos do Brasil, a partir de 1 de janeiro de 2026, vão se utilizar do Portal Nacional. Cada prefeitura pode continuar tendo o seu acesso e o seu sistema de emissão de notas? Sim, cada prefeitura pode continuar, desde que esse portal esteja conectado, já integrado ao Portal Nacional. Tá? O que a gente já tem visto aqui enquanto contabilidade é uma tendência de todas principalmente nesse primeiro momento, das prefeituras, elas já estarem direcionando ao Portal Nacional, elas já estão integradas e estão colocando as pessoas permitindo no Portal Nacional. E Belo Horizonte adotou essa postura. A partir de 1º de outubro, essas empresas Simples Nacional, que são sociedades profissionais, já emitem no Portal Nacional. A partir de 1º de novembro de 2025, agora, todas as empresas do Simples Nacional já têm que emitir a nota fiscal no Portal Nacional. Tá? Então, a Hoffman Contabilidade, inclusive, já soltou um comunicado para os clientes, já com passo a passo, orientando o que precisa ser feito, inclusive com um vídeo que eu soltei no canal, e mais outros vídeos a gente vai gravar agora também orientando. E a partir de 1º de dezembro, as demais empresas já vão passar a emitir no Portal Nacional as notas fiscais de serviço, tá? Então, e como fica a partir de 2026? Todas no Portal Nacional do Brasil inteiro. Cada prefeitura vai ter sua regra aí de transição, mas a partir de 1º de janeiro, todas as notas fiscais de serviço já têm que estar sendo emitidas lá no Portal Nacional, ou nos sistemas da prefeitura próprios já interligado ao Portal Nacional, ou no seu sistema financeiro já adequado à emissão do Portal Nacional. O que a gente viu agora em outubro, início de outubro, é que é, deu pau, deu problema em vários sistemas financeiros que não conseguiram fazer essa emissão correta nos sites, e
perderam em 1, 2, 3, 4 dias para conseguir fazer essa adequação, né? E, e ainda foi uma pequena quantidade de empresas e não ocorreu em todas as cidades ainda, mas em Belo Horizonte, em algumas poucas aí. Revisão dos códigos dos produtos e serviços, tá? Então, isso é importantíssimo. Vai precisar fazer a revisão no sistema, porque está sendo criado, não vou entrar em detalhe para a gente não ficar aprofundar muito aqui, mas está sendo criado aqui o NBS, que é a Nomenclatura Brasileira de Serviços. Então, vocês vão ver que no Portal Nacional já existe uma nova classificação dos serviços. Não é mais aquela tabela da Prefeitura de Belo Horizonte. E vocês precisam decorar essa tabela? Não, não precisa, porque lá no Portal Nacional, quando você tem uma aba que você vai configurar os seus favoritos para facilitar na emissão da nota. E lá você joga lá, corretores de seguro. Ele já traz a linha corretor de seguro, você seleciona e favorito. Pronto, já vai vir o código do NBS. Tá? Então não precisa ficar decorando qual é o código do NBS. Só jogar o texto, que você já vai achar fácil. E isso, marcou, favoritou, quando for emitir a nota fiscal, já vai aparecer nos favoritos e você vai pegar e vai fazer a emissão. É bem simples. Então, é possível fazer a busca pelo nome, e o nome acaba vindo objetivo. Se tiver alguma dúvida, tem que entrar em contato com a sua contabilidade para ajudar, ok? Também a criação da classificação tributária, né, o C-Class Trib, que vai impactar aí os produtos. Então vai precisar fazer uma reclassificação dos códigos dos produtos para essa nova tabela de produto. Tá? E o CST, que é o Código da Situação Tributária do IBS e do CBS. Então, o CEST, né, vai ter que fazer também essa classificação. Alguns que já existem e vão continuar existindo, que é a do Mercosul, né, que é o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, vai continuar existindo, aí vai conviver aí dentro, continua, né, e esse CEST aqui, que é o Código Especificador de Substituição Tributária, continua também, não vai ser eliminado agora, também continua existindo. Então vai precisar fazer essa revisão aí dos sistemas, né, para fazer essa reclassificação dos produtos e dos serviços. Adequação dos sistemas, atenção ao seu ERP, ao seu sistema financeiro. Então, entrar em contato com o sistema, ver se eles já estão preparando ou preparados para isso, e se eles já vão, se já nos produtos ou serviços, eles já vão entregar uma tabela já classificada, ou vai precisar de fazer essa classificação à mão. Isso é importante procurar saber, porque é possível eles entregarem já um de para, pronto, né, com essa classificação. Revisão de políticas de compra com fornecedores e política de vendas com cliente. Isso aqui é um impacto significativo para várias empresas. Para os corretores de seguro, o impacto é um pouco menor, né? Porque depende muito aí das próprias seguradoras, né? Mas vou colocar aqui também impacta aí muitas empresas, dependendo do tipo de empresa, né? Revisão de contratos é importante. Por que revisão dos contratos? Poxa, você estabeleceu um contrato no fornecimento em determinado tempo com um preço X. Com mudança dessa tributação, o preço do produto está aqui, precisa ser ajustado e essas renegociações precisam isso precisa ser renegociado. Formas de pagamento, tem o split payment, então tem que avaliar como é que você vai fazer essas formas de pagamento, os prazos de pagamento, créditos recebidos. Você tem que saber de quem você está comprando, porque se a empresa for do Simples Nacional, desculpa, gente, se for do Simples Nacional vai dar menos crédito, se não for do Simples Nacional vai dar mais crédito. Então você tem que colocar na balança, mesmo valor por mesmo valor, é melhor você comprar de uma empresa de lucro presumido ou lucro real, porque vai te dar mais crédito. Tá? Ou se vai comprar do Simples Nacional, o preço tem que ser mais baixo, vai dar menos crédito. O crédito, ele é uma ferramenta ali que diminui o custo do produto. Então, isso é extremamente importante, né, nesse cenário. E a revisão das políticas de venda com os clientes, né? Revisão também dos contratos, preço de venda, forma de recebimento, prazo de recebimento e créditos concedidos ali aos clientes e fornecedores, ok? Então, aqui alguns elementos que são importantes para fazer essa verificação, tá? Que é importante, né? E a gente já está caminhando aqui já
indo para finalmente aqui, né, entrar no impacto aqui para os corretores de seguro. Então, a gente vai debater esse impacto para os corretores de seguro aqui e depois a gente vai ir para as perguntas e respostas, tá? Antes, é importante, né, gente, tenho que tenho que citar que nesse cenário aqui, o seu melhor parceiro vai ser aí o contador, tá? Então, o seu contador é muito importante que ele esteja aí atualizado nesse cenário. Muita mudança está acontecendo, não é pouca, não está simples, está complexo. A gente vai conviver, nós vamos conviver até 2033 com um cenário de mudança turbulento, os dois cenários, os impostos atuais mais os novos impostos que estão entrando, tem a complicação, essa complicação tributária, os ajustes que precisam ser feitos, então você vai precisar muito aí do seu contador, ele atualizado e ele orientando aí vocês, né, cada um dos seus clientes. Tem a Hoffman Contabilidade, a gente já tem estudado isso já, a gente já tem feito já desde a gente pode dizer, hoje está em outubro, a gente pode falar que já tem uns 6 meses que a gente já vem nos preparando, lendo, participando de treinamento, colocando a equipe em treinamento para estar atualizado. Eu, particularmente, eu já li a lei complementar inteira, já participei de vários treinamentos também. O Robert, meu sócio também. Nós gravamos, inclusive, um podcast que já está no canal, que a gente falou sobre isso. Hoje está saindo um outro, tá, podcast sobre isso, e ao longo daqui para frente, a gente vai falar muito sobre a reforma tributária, esses impactos e essas alterações, tá? Tanto para clientes quanto lá no nosso canal, tá? Então, Hoffman Contabilidade, vocês precisando, né? Nossos contatos estão aqui. É, Temos aí para a área de corretagem de seguros, né? Condições bastante especiais, tá? A gente já tem mais de 14 anos de mercado, atendemos vários segmentos atendidos, serviços, comércio, indústria, condomínios, atividade rural, profissional liberal, pessoa física e autônoma. Temos vários clientes corretores de seguro, né, vindo da área de seguro, como eu falei para vocês, e temos aí várias soluções também, tá? Na área contábil, que é contábil, fiscal e folha, gestão financeira, a gestão condominial, a gente tem uma empresa exclusiva de administração de condomínio, a gente faz certificado digital, legalização, abertura, encerramento, alteração, consultorias e treinamentos, registro de marcas e patentes, folha de pagamento de empregado doméstico, profissional liberal e produtor rural. Então, esses são alguns dos nossos serviços aí. Vocês precisando, nós estamos aqui à disposição. E vamos discutir agora, então, esse impacto para os corretores, né? Esse impacto aí para os corretores de seguro, tá? Nós temos, então, a lei complementar 214/25, tá? Que eu comentei com vocês. Nessa lei complementar 214/25, deixa eu alterar, passar para o meio aqui, ó. Nós temos esses regimes no título 5 aqui, dos regimes especiais do IBS e da CBS. E tem um capítulo exclusivo que é dos serviços financeiros. Tá? Então é aqui que o corretor de seguros ele se enquadra nos serviços financeiros, ele está dentro do sistema financeiro nacional, né? E ele foi incluído claramente na legislação aqui dentro, tá? Então não é interpretação, a gente está falando aqui o seguinte, ó, a gente pega aqui o artigo 181, né? Os serviços financeiros ficam sujeitos ao regime específico da incidência do IBS e do CBS, de acordo com o disposto no caput, nesse capítulo. Tá? E aí a gente vem aqui, eu selecionei algumas partes, tá? A gente lá tem bastante coisa. Eu peguei alguns itens para a gente mostrar aqui e a gente debater. O artigo 182, ele coloca aqui, ó, para fins dessa lei complementar, considera-se serviços financeiros várias coisas, e entre elas, intermediação de consórcios, seguros, resseguros, previdência complementar e capitalização. Então, está muito claro aqui que esses negócios estão dentro do regime específico do IBS-CBS para a área financeira, para os serviços financeiros. E aqui ele classifica, né? Aqui ele coloca o que são considerados serviços financeiros, e aqui ele coloca as pessoas físicas ou jurídicas aí que estão classificadas nesse rol aqui. Então ele coloca
claramente aqui corretores de seguro, corretores de resseguro e demais intermediários de seguro, resseguro, previdência complementar e capitalização. Tá? Então, não há dúvida nenhuma, os corretores de seguros estão, e obviamente, como sempre estiveram, dentro do Sistema Financeiro Nacional e estão dentro do regime específico do IBS e do CBS. Ô, Léo, você acha que isso é bom? Eu acho que sim. Eu estava com um pensamento talvez diferente, mas eu creio, vamos esperar qual vai ser a alíquota que vai sair, mas me parece que, considerando um cenário que o corretor de seguros, ele não entrou, ele não é uma profissão lá regulamentada dentro daquele rol das 18 profissões. Então, vocês lembram aqui, ó, que eu falei aqui, ó, o que que muda? Então, vou voltar aqui, ó. A gente falou que existiria aqui uma alíquota base e vai ter um redutor de alíquota. Vai ter um redutor de alíquota de 30% para 18 profissões regulamentadas. O corretor não está aqui. Ou seja, então ficaria na alíquota cheia. O corretor não está no grupo coberto com redução de 60% e nem no grupo de 100. Então, considerando que não estar aqui, e considerando as regras que eu já li lá dentro do sistema financeiro aqui nacional, pode ser que eu entendo que isso vai ser interessante, tá? Considerando que já existe a expectativa da alíquota aumentar para todas as áreas de serviço, né? Como eu falei. Vai aumentar a alíquota para a área de serviço? Vai aumentar a alíquota para a área de serviço, isso é certo. Dentro desse cenário certo que vai aumentar a alíquota para a área de serviço, talvez o corretor de seguros estar aqui enquadrado nesse cenário do regime especial pode ser, pode não ser ruim, pode ser uma boa, tá bom? Então, está enquadrado aqui dentro, nesse tópico. E aí que a gente trouxe mais uma seção aqui dos serviços comuns, né? Ele coloca o seguinte, que as alíquotas de que tratam o caput deste artigo será nacionalmente uniforme. Então, a ideia é que essa alíquota aqui para essa área desse setor de seguros, né, que se enquadra no banco, se enquadra as seguradoras, né, que em geral, sabe, qual que era quando a gente pensa o seguinte, hoje o setor bancário de seguros ele é muito sobretaxado, né, ele tem algumas taxações, isso poderia talvez impactar, mas dentro do cenário desses tributos que a gente está conversando, né, se e aí, eu não vou detalhar todos os tópicos aqui, eu já vou resumir alguns pontos, tá? No artigo, tem um artigo que o 233 ele aborda como que vai ser feito esse cálculo do tributo para o setor. E aí, esse cálculo do tributo do setor, ele vai pegar de um período de 2022 a um período de 2023 e vão fazer um cálculo de quanto foi essa alíquota média dentro desses tributos que estão sendo substituídos. E com base nisso vai chegar nessa alíquota do setor, entendeu? O que... e aí eu vou colocar os pontos importantes, depois eu vou colocar um ponto para debate aqui, que fica em dúvida é se, dentre desses cálculos, eles vão querer, de alguma forma, entubar que um ICMS estaria ali dentro do cálculo para levar a alíquota. E não faz sentido, porque não tem ICMS dentro do setor de seguros, né? Não tem esse impacto. Eu, então, estou interpretando que não, que isso não vai ser levado. Porque a ideia do cenário é uma neutralidade tributária. Então, se é uma neutralidade tributária, e tem um regime especial, os impostos que vão ser levados em consideração para chegar numa alíquota base do setor financeiro e aí para os corretores de seguro serão os impostos atuais que têm esse impacto. E quais são? PIS, COFINS e o ISS, PIS, COFINS e o ISS, o que tenderia talvez a ter uma alíquota base menor do que a alíquota geral, entendeu? Então, isso pode ser interessante. Importante dizer o seguinte, que as alíquotas ainda não estão estabelecidas, então, obviamente, isso é a expectativa de todo mundo, né? Esperar qual vai ser a alíquota aí para o meu segmento, qual vai ser a alíquota para os corretores de seguro. Não está definido, gente. Infelizmente, ainda não está. Entendo que está demorando, já seria interessante isso ser rapidamente definido. Não sei se isso vai ser definido esse ano ainda,
Não sei se isso vai ser definido esse ano ainda. O Congresso, o Senado está tratando de muitas alterações, o ano já está acabando, mas o que existe é aquela alíquota base entre o mínimo e o máximo para avaliar. E para o setor de seguros, não tem esse estudo do governo definindo qual que é a alíquota dentro desse regime especial. Mas, como eu falei, a própria lei ela estabelece que vai ser feito um cálculo de um período, imaginando uma neutralidade tributária, para não aumentar os tributos. Então, é como se fosse uma média dos tributos PIS, COFINS e ISS desse período. Na lei, ela até fala, tá? Na lei, ele até fala de IPI e ICMS. A curiosidade é como é que eles vão tratar isso, porque não tem esse impacto hoje dentro da área de seguros, né, por exemplo. Tá? Então, a gente sabe o seguinte, que no PIS e COFINS, para a área de seguros, lá, né, para as seguradoras, é 4,65, para o corretor é 3,65. Então, aqui, ó, tende, então, para o corretor aumentar aqui 1%? Talvez, tende a aumentar. E o ISS, hoje, por lei federal, é no máximo 5%, muito embora a gente sabe que existem prefeituras que têm corretor de seguros paga 2%, em Belo Horizonte paga 2,5%, não paga 5%, né? E as seguradoras em várias prefeituras você tem um valor cheio. Então, tende também a dar um aumento na carga ali total, ali para o corretor, tende a ter um aumento. Mas, lembrando que as áreas de serviço vão ter um aumento, tá? No artigo 233, define a questão do cálculo e se o governo vai entubar o ICMS ou não vai, eu não sei, eu acredito que não, tá? Mas fica aí ah, um ponto de exclamação. Tá. E os corretores de seguros podem continuar no Simples Nacional? Podem continuar no Simples Nacional. Então, está permitido continuar no Simples Nacional, só que em setembro de 2026 vai ter que escolher entre o regime normal e o híbrido, como eu disse. O regime híbrido vai ter o CBS calculado separado. É vantagem? Tem que fazer conta. Vai ter que fazer conta. Inicialmente, desconsiderando o impacto, vamos colocar assim, se as seguradoras no preço, não vai ser vantagem para o corretor de seguros ficar no regime híbrido. Porém, tem que ver qual vai ser o comportamento das seguradoras. O comportamento das seguradoras no valor da comissão que vai ser liberada para o corretor, ou na competitividade do preço do seguro, que talvez eu acho que o impacto vai ser maior aqui, pode ser diferente, porque vai influenciar o preço, e aí eu vou explicar isso aqui por quê, tá? Então, atenção em relação à alteração na emissão da nota fiscal no Portal Nacional, como eu disse, é importante aí, vai afetar os corretores. Corretor de lucro real e lucro presumido, a partir de 2026, cálculo de 1%, CBS e IBS, em período de teste, então vai ter esse impacto. Sua contabilidade que tem que estar preparada aí para fazer esse cálculo, mas é essencial, é muito importante, sempre foi importante, e daqui para frente isso vai ser muito mais importante. E eu vou citar, inclusive, aqui um outro ponto. Eu vou falar isso, vou abrir a câmera aqui e vou falar com vocês. Vai ser muito importante ter um sistema financeiro, ter um controle financeiro preciso, bem feito, para ter essa apuração contábil, financeira e fiscal também precisa. E eu vou falar por quê, principalmente por causa de uma nova da PL 1087, que vai impactar aí a distribuição de lucro, tá? E eu vou falar nisso. Corretor de lucro, então aqui, o real vai começar. Seguradoras terão crédito tributário sobre o IBS e CBS das corretoras de seguro, então isso aqui também é um ponto muito importante. E isso vai impactar o preço a competitividade de cada corretor, tá? Por quê? O que acontece? Seguradoras terão créditos tributários sobre IBS e CBS das corretoras de seguro, ou seja, o corretor de seguros, aquela nota fiscal de corretor de seguros que é uma comissão, as seguradoras elas vão poder aproveitar esse crédito do IBS, por exemplo, o imposto que foi gerado pela comissão do corretor
as seguradoras podem aproveitar de crédito para reduzir ali o impacto no seu custo, ou no valor que ela própria vai pagar de CBS e IBS. Ou seja, essa é realmente acabando aquele imposto sobre imposto, né, no qual as seguradoras já pagavam um imposto sobre lá o PIS e COFINS, por exemplo, e ISS, e as corretoras também pagavam sobre uma comissão que já estava embutida dentro do preço total do seguro. Então, as seguradoras vão poder ter esse crédito. E aqui que é o ponto que eu vou abrir para debate, inclusive aqui embaixo, né? A gente vai discutir isso aqui, tá? E na lei, tem um item na lei lá que ela fala que os segurados adquirentes terão crédito de ICMS nas operações de intermediação. Aí fica a discussão, né? Crédito, né, de ICMS, não, gente. Terão crédito, tá? Não é ICMS, não. É IBS e CBS, tá bom? Os segurados adquirentes terão um crédito nas operações de intermediação. Aí fica a discussão. É quando paga, seria quando pagos pagos direto por eles, né, pelo segurado, já que quando pago pela seguradora lá para o corretor, o crédito já é da seguradora. Então, esse é um ponto que não ficou muito claro aqui para mim, mas ele fala que o comprador do seguro, ele também, se ele for pessoa jurídica, e aí, em determinadas situações, ele também poderia aproveitar o crédito. Aí, a gente tem que esse ponto em especial que precisa ficar um pouco mais claro, que não ficou, para mim, não ficou tão claro ainda na lei, já que a seguradora vai aproveitar o crédito. Então, não poderia ter duas pessoas aproveitando o mesmo crédito, né? Então, as seguradoras vão aproveitar esse crédito. E o debate que eu vou abrir aqui, e para a gente partir também para as perguntas e respostas, né? Então, eu vou abrir aqui para a gente para as perguntas e respostas, um debate que a gente tem aqui é o seguinte: corretores no Simples Nacional, regime padrão, perderão competitividade no preço do seguro ou terão comissão reduzida? Se comparado com o corretor no regime regular do CBS e do IBS. Porque, veja bem, tá? Então, vou abrir agora, vou parar de compartilhar. Tá, então a ideia é o seguinte, ó, quem quiser agora é o momento da gente debater esse tópico e abrir para perguntas e respostas, tá? Então, já quiser fazer pergunta ou resposta, debater o tema, já pode entrar aí e perguntar. Eu sei que foi complexo, mas qual que é a ideia? Veja só, se a seguradora ela vai ter o crédito tributário do CBS e do IBS em relação à comissão de corretagem, se ela vai ter esse crédito, então imagine o seguinte: a seguradora está com o preço do seguro. Tendo o preço do seguro, tem lá o CBS e tem o IBS que está impactando o preço total. O corretor ele vai dar a comissão que ele quer receber e isso vai aumentar no markup ali, vai aumentar o preço do seguro e, obviamente, aumenta todos os tributos para a seguradora. Se o corretor, dentro da comissão que ele receber, ele gera crédito tributário para a seguradora, isso reduz o impacto tributário da seguradora. Isso reduz o tributo final que a seguradora vai pagar. Se o corretor ele é do Simples Nacional no regime normal do Simples, sem ser no regime híbrido, ele vai dar muito pouco crédito, quase nada de crédito do CBS e IBS para a seguradora. Ao contrário, se o corretor for um lucro presumido ou um lucro real, ele vai dar muito crédito para a seguradora. Qual que vai ser o comportamento da seguradora nessa situação? O valor, o preço do seguro vai ser o mesmo para um corretor simples nacional normal ou para um corretor do lucro presumido ou do lucro real? Eu tenho assim certeza que não vai ser. A seguradora, de alguma forma, ou isso vai recair prejudicando a comissão, talvez não vai prejudicar a comissão, porque o corretor pode escolher a comissão e o que ele escolher de comissão vai ser impactado ou vai, que eu acho mais provável, vai impactar o preço final ali da competitividade da apólice. Ou seja, o corretor de lucro presumido ou lucro real, ele terá uma competitividade em preço final maior, talvez, do que uma empresa no Simples Nacional. Principalmente as empresas que estão no regime normal. Qual vai ser o comportamento das seguradoras frente a isso? Não sei, mas pensando dentro
de uma precificação do seguro vai ter, obviamente, vai ter algum impacto aí para o mercado de corretagem nesse sentido, ok? E aí, gente, o que vocês acham? É complexo, então não é simples. Eu tentei pegar aqui as principais pontos, as principais questões do IBS e do CBS, é, e os principais pontos aí dos corretores dentro desse processo, dentro do que está definido em lei. A alíquota ainda não está definida, né, mas já tem aí um cenário é, é, meio que traçado, apesar da alíquota não estar definida. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Ô, Léo, Ei, só me tira uma dúvida aqui, pelo que eu entendi aqui. É, de setembro, de 26 a 28, as corretoras que estão enquadradas no Simples Nacional, tá? De 26 a 28 não vai ter alteração nenhuma, por enquanto. Só em setembro de 26 que você tem que definir por o CBS normal ou pleno. Só isso, em até então. 2026, quem está no Simples Nacional não tem nenhuma mudança. Em setembro de 2026, vai precisar fazer uma escolha para 2027. Então, vai Isso. ter, já 2027 Entre já o tem normal e o mudança. pleno. Entre o normal e o híbrido, né? Que seria o regime normal do CBS. Aí, Isso. no caso, seria só o CBS. Essa escolha Tá. definiria para 2027 se o corretor do Simples Nacional vai recolher o CBS no regime de compensação, débitos e créditos, separado do Simples Nacional. Então, ele continuaria com o Simples Nacional, essa alíquota de CBS do Simples Nacional fica zerada e ele passa a fazer o cálculo de créditos e débitos dentro do CBS. Ou seja, ele Mas, vai, inclusive, ele vai se ele, conceder o crédito para a seguradora, né, e vai pagar, né, fazendo isso, a mas se ele redução. continua no regime normal, aí, pelo que eu entendi, até 2028 não tem nada de alteração de alíquota. Em É, é, 2029 que começa a transição. não vai ter. O que acontece? Já existe o Simples Nacional, ele continua, está existindo. Lá dentro do Simples, obviamente, os corretores, e até na própria emissão da nota fiscal, vai passar aqueles impostos, a PIS, COFINS, vai acabar e vai virar CBS. Então, em 2027, mesmo dentro do Simples Nacional, ele vai virar CBS, né? Ele vira CBS. Isso. E dentro também do Simples Nacional, os impostos lá também dos outros vão, de algum momento ali vão virar IBS, porque precisa da transição. Mas o Simples continua existindo. Alterações ali dentro do próprio Simples podem acabar acontecendo, né, ao longo desse trajeto que ainda é longo, né? Mas sim, o Simples continua existindo. E ainda, até então, vou falar assim, vou desconsiderar o impacto da seguradora em relação ao preço do seguro, tá? Mas dentro de uma alíquota final, para os corretores aí, que hoje estão no Simples e se fizerem um planejamento tributário e estão entendendo que é melhor estar no Simples, existe um cenário de também ser melhor continuar no Simples, entendeu? Entendi. Aí fica só aquela, entre aspas, a competitividade do preço do seguro, dependendo do Saber o que vai comportamento da acontecer seguradora, exato, dentro da da tarifação seguradora. da precificação da seguradora. E dentro desse período de transição, né, até 2033, esse impacto pode ser cada vez maior, né, quando até chegar 2033, que já está em pleno e a seguradora já tendo crédito integral aí dos corretores, por exemplo, o impacto na precificação do seguro entre estar no Simples normal e estar no lucro preço no real pode ser significativo aí em termos de perder um negócio mesmo junto ao cliente, né? Exatamente. Aí você vai acabar pagando um tributo maior, mas você pode acabar ganhando em escala em função de você ter um preço mais competitivo no final. É. Ô, Léo, Aí tem que fazer conta, né? Talvez aí, É, talvez exatamente. ter até duas corretoras aí, dependendo para cada tipo de cenário, Exatamente. né? Uma de cada uma. ô, Oi, Léo, Léo, boa noite. boa noite. Mário Paulo, de Uberlândia, Uai Brasil Seguros. Pelo que eu entendi, então, a partir de janeiro de 2026,
as seguradoras já começam a receber crédito na emissão das notas fiscais de pagamentos das corretoras de seguros, é isso? Ainda não. Em 2026, não. Em 2027 começa com o CBS. Porque em 2026 é um período de teste que vai haver só 1%. A soma de IBS e CBS vai ser o de 1% e não vai reduzir os outros tributos. Eles continuam. O PIS e COFINS continua, mas vai ter 1% de IBS e CBS, os dois somados, né? A soma dos dois. É 0,9 de um e 0,1 do outro, que vai entrar como período de teste. Vai ser destacado, vai entrar em obrigação acessória, mas se for entregue a obrigação acessória, não precisa ser recolhido. Então não vai ter um impacto tributário final e não vai ter crédito. Em 2026 também não tem crédito. Tá, a partir de 2026, quem está no lucro presumido, que é o nosso caso, a gente já começa a entrar na nova legislação com IBS e CBS? A partir de 2026, igual eu falei, é período de transição, você no lucro presumido vai ter o destaque sim na nota e vai ter uma obrigação acessória que o seu contador vai ter que atender, que vai calcular o 0,9% de um imposto e 1% de outro, IBS e CBS, para demonstrar para o governo. Mas uma vez feita a declaração e demonstrando, não precisa recolher. Então não vai ter impacto tributário final, entendeu? Caso não entregue a declaração acessória, aí vai ser obrigado a pagar 1%. Tá, entendi. Então não tem impacto. Ok. Vamos colocar assim: se eu atender certinho, o contador atender correto, mandar a obrigação acessória, não vai ter impacto final no tributo em 2026 ainda. Ok, obrigado. Nada. Aí dá esse tempinho aí para readequar e pensar em 2027, né? Também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Isso. Sem dizer no imposto de pessoa física no final, né? Que vai arrebentar também. Ah, pois é, isso é uma coisa muito importante, né? Hoje está saindo lá no canal da Hoffman, depois vocês entrarem lá, Leonardo Hoffman, Mestre dos Lucros, lá no YouTube, tem um vídeo que eu gravei, um podcast, eu gravei com o Antônio Paulo Machado, ele é um sócio nosso aqui em uma das operações, tá? Ele é contador, mestre em contabilidade, doutor em contabilidade, pós-doutor em contabilidade, tem uma empresa de consultoria na área tributária, que é parceira nossa aqui, a gente destrinchou a, a, a PL 1087, que é a reforma sobre a renda. É a reforma sobre a renda. E isso eu vou. Nossa, bom que você lembrou disso aí, que é o seguinte, que é um ponto que eu ia falar aqui, que é muito importante. Nessa reforma, apesar que não é o nosso tema hoje aqui, nessa reforma sobre a renda, onde lá está sendo discutido também a tributação sobre a A tributação distribuição de sobre a lucros. distribuição de lucro. Não é bem que é uma não é bem que é uma tributação na distribuição de lucro. É muito mais ampla do que isso. É uma tributação sobre toda a renda, independente do tipo de renda. Então, várias outras coisas vão ser impactadas, inclusive a distribuição de lucro. E a distribuição de lucro, ela vai ser também impactada, porque existe um limitador na legislação que não poderia haver mais de 34% de tributação do imposto de renda, pessoa jurídica e pessoa física, tá? É, inclusive, aí isso vai afetar a questão da distribuição de lucro. E como que vai ser feito esse cálculo? Com base na contabilidade. Então, é necessário ter a contabilidade fechada e precisa para se apurar qual é a alíquota de tributo de imposto de renda e contribuição social que está sendo recolhida para fazer a comparação com a distribuição de lucro que vai ser recolhida. Porque isso pode ter um redutor, dependendo da situação, pode ter um redutor de tributo na distribuição de lucro. Lembrando que essa a distribuição de lucro e as outras rendas, elas só seriam também tributadas para quem tiver mais de 600 mil no ano, né, de distribuição. Sim. Na soma de todas as rendas distribuídas, não só da distribuição de lucro, tá? Que é equivalente a mais ou menos 50 mil por mês. Então, nos 50, se você tiver lá 51 mil por mês de distribuição de lucro,
10% de retenção na cabeça, quando entrar essa regra, para ser discutido depois, lá no final do ano, no ajuste anual. Se for menos de 50, ou se eu tenho 3 empresas, uma eu tirei 10, a outra 20 e a outra 30. Beleza, não tem retenção. Mas lá no final do ano, isso tudo vai se somar também e vai ser discutido a tributação sobre a renda, né? É, Então é é importante escalonado, né? De 600 até 1.200. até em 200, é isso. Mas o 600 até o 200 é no final do ano, né, que vai se fazer o cálculo de Sim, de 600 todas. e vai ser É a variável, somatória. linear ali, aumentando a cada situação até chegar no pleno, que é 1.200 no final do ano. Então, assim, é muito importante, tá, que todas as empresas, independente se é Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, tenham e se adequem em ter sistemas financeiros apurados, que façam sua gestão financeira bem feita e que tem isso organizado para passar para o seu contador também, para passar para a contabilidade, para que reflita na contabilidade a uma contabilidade correta, né? Então, isso vai ser muito importante. E sempre foi, mas daqui para frente vai ganhar mais força ainda. Ok, muito obrigado. Nada, disposição. Alguém tem mais alguma dúvida? Aqui, ó, alguém colocou aqui no chat, ó. Leonardo, boa noite. Com relação ao fim do IOF nos seguros previsto em 2027, como você enxerga esse impacto no valor do seguro, uma vez que a comissão atualmente é paga sobre o prêmio líquido e com o fim sobre o prêmio final, com isso impactaria os corretores? Eu vejo positivo, né? Eu vejo isso positivo no sentido que vai impactar na redução no final reduz, né, o valor final do preço do seguro, né, para o segurado. O IOF, hoje eu acho que é de 0,38%, né? Ele até já é um percentual pequeno, mas claro, tudo que se reduz já ajuda. Então, a Paulo colocou 7,38% é o IOF em seguro, Paulo? Caraca! Eu acho que o governo aumentou nos últimos tempos aí, né? Essa tributação do IOF sobre a parte do seguro. No seguro de Caramba! vida, que é 0,38, né? Não, que o governo, o Taxade aí Demais carteiras é andou 7,38%. mudando muito aí o IOF, né? Em várias frentes aí, né? Então, assim, É. acabando aí com o IOF, isso é muito positivo, né? Isso vai reduzir bastante aí o impacto no preço do seguro, né? Então vai ter esse. Aí colocou vida e saúde 2,38. Pois é, tem Ô, que ver se Léo, eles não querem entubar isso aí junto lá com o CBS e o IBS no recálculo, né? ô, Léo, Oi. eles podem também pegar o valor do prêmio do IOF hoje, tem o prêmio total, cobrar o seguro em cima do valor total, como foi feito anteriormente no custo de apólice, né? Ninguém sentiu Não, a não, diferença, né? não entendi. Porque assim, Tem, como tem o em prêmio, tem o tese. prêmio líquido, tem o Aham, prêmio líquido. Aí tem o aham, IOF em cima, 7,31%. Eles podem certo. automaticamente assumir o prêmio total como o valor do seguro. Você está falando assim, a seguradora ela incorpora isso como Seguradora. como uma receita, ela vai aproveitar e É, incorporar isso como isso, um aumento de margem para ela, né? isso mesmo. Isso vai ser a É, precificação de cada seguradora. Assim, para em nós seria tese, bom. não, Para nós seria bom. é E bom vai aumentar o porque prêmio. aumenta o prêmio, né? Mas diminui a É, competitividade do seguro de uma forma geral para as pessoas, né? Eu não sei é. se a seguradora vai incorporar no prêmio, não, porque o IOF fica bem destacado, né? Talvez ela vai dar esse alívio aí nesse impacto, sei lá, Isso mesmo. não sei. Eu vou ter que me Mas é ausentar, viu? Um positivo. abraço para Eu vocês. acho, Fica eu bacana. entendo positivo a sair o IOF, acabar o IOF, é, eu entendo positivo no sentido de menos o imposto impactando sobre um prêmio de seguro, o que tornaria o prêmio de seguro mais acessível para a população, né? De uma forma geral, isso fica mais acessível. Ajuda, quanto mais barato for o seguro, por mais que seja impacta na comissão, né, de vocês em relação ao É, preço, pensando dessa forma, ou não, você pode até aumentar a comissão, em tese, mas se o seguro ficar mais acessível, ele tende a se popularizar mais também, né? Eu não sei.
É. entendeu? Ô, Aí você Léo, vende mais, outra você tem coisa. um público maior para venda. Léo, você está falando sobre o lucro presumido, né? Que as seguradoras poderiam enxergar melhor os corretores que trabalham presumido por trazer uma rentabilidade maior para ela em relação ao imposto, né? Vou trazer um crédito É, tributário, né? O um que crédito, reduz o imposto da própria é isso, seguradora. Isso. isso. Uma dessa aí, não haveria, por exemplo, um interesse da seguradora de trabalhar com a corretora maior que tem um lucro presumido do que o corretor do Simples Nacional ou com outro, não importa? Então, Reforçar? a seguradora ela não vai deixar de trabalhar com nenhum tipo de corretor, mas obviamente, como isso impacta o custo final para a seguradora, de alguma forma ela vai levar isso para precificação. E como que ela levaria isso para precificação? Ela levaria isso para precificação ou prejudicando a comissão do corretor, que eu acho que não vai acontecer, não é assim, porque o corretor que vai definir qual que é a comissão que ele quer ganhar em cima do prêmio total e vai continuar A existindo condição comercial, né? é condição comercial. Então, eu não É. sei, não sei se vai ir para essa linha. Eu acredito muito mais que ele vai na linha de ter um agravamento de taxa para os corretores do Simples Nacional. Então, ele vai ter um agravamento, ele vai ter não é um agravamento, ele vai conseguir, dentro da precificação do markup do preço do seguro, do custo do seguro, né? Porque você entra ali dentro fazendo o cálculo do markup, então ele vai ter um alívio do preço final para quem for o corretor lucro presumido real, que vai trazer mais crédito, entendeu? Uhum, Mas o corretor vai entendi. poder continuar escolhendo a comissão. Obviamente, comparando o corretor lá no final de 2033, corretor do Simples Nacional e o corretor do lucro presumido e real, que traz mais crédito para a seguradora, o preço do seguro na competitividade junto ao cliente para o de lucro real e Simples Nacional, na minha opinião, eu acredito que eles vão trabalhar nessa linha. Vai ficar a competitividade, vai ficar melhor para o cara, entendeu? É. Aí automaticamente quem trabalhar com lucro presumido vai ter uma condição melhor para trabalhar, né? Vai estar com uma condição comercial melhor, É, mas não obstante a isso, vai pagar mais tributo também, você entendeu? Tô falando? sim, sim, com certeza. Vai, Ah, tá vai bom. acabar mais tributo. Então, o que que ele pode acabar fazendo isso? Como ele está com competitividade melhor, talvez ele pode aumentar um pouquinho a comissão, porque ele vai ter um custo maior do tributo, ele aumenta um pouco a comissão, e ele ainda vai estar competitivo junto ao Simples Nacional. Sim, sim, Entendeu? Então, o verdade. regulador vai ser o próprio tributo aí que vai ser pago e o preço, né, a comissão, né, que vai ser ajustado aí no mercado, na competição mesmo entre os corretores, né? Verdade. Parabéns, viu, Léo, por esclarecimentos, viu? Muito obrigado. Estou Beleza, aqui de cara. Uberaba, mas está tranquilo. Tá tranquilo, eu sei que o tema é complexo, né? O tema não é simples, vai ficar gravado aí também. Aí vocês podem rever aí a aula. Agradeço aí pela explanação de uma forma dinâmica, né, ali através de mapas mentais, já facilita bastante a compreensão, embora é um assunto bastante complexo. É, Vamos refletindo, né? Importante ressaltar o que você já havia mencionado, de estar em contato direto aí com a equipe contábil, né, de estar fazendo esses ajustes aí com a equipe contábil. é, Agradeço mais uma vez. obrigado por estar aí até o final. Obrigado Ah, pela explanação que você deu aí. Foi bem claro, só que é um assunto bastante complexo mesmo. A gente tem que não é. No primeiro dar uma contato digerida é, aqui. é É, meio, é muito complexo. Eu já fiz alguns treinamentos, já li pra caramba e tal, vai ficando mais fácil, é. né? Mesmo assim, a lei como um todo lá dentro, ela é muito complexa para vários segmentos, né? E aí, então, agora é só com o tempo mesmo para a gente poder ver como que vai ser e sentindo na prática mesmo e esperar a definição dessas alíquotas, né? Como um Já tem período um pouco por de antecedência também. Acaba o período de transição aí, ele acaba sendo um período longo, né? 2026 é um período de teste que não vai ter um impacto final mesmo, um impacto direto em alíquota, então ainda tem esse tempo aí para o mercado, as seguradoras, todos se Se adequarem preparar. e analisar. O CBS começa em 2027, então CBS é um só dos impostos, aí sim, já começa a ter o impacto no preço, aí já vai dar para sentir um pouco o comportamento aí, né, das seguradoras, como que vai repassar e como que vai acontecer dentro aí dessa competitividade simulacional, lucro É, real, vai ser possível. E aí entra a transição
até 2033, só em 2033, a gente tem ele IBS e CBS pleno, né? Funcionando. Isso. E aí a gente vai poder fazer essa definição final mesmo, do que o que vai ser feito ou não. Hoje em dia o pessoal já está fazendo, já está se movimentando, fazendo algumas contas aí, mas sempre com um cenário pessimista, mediano e otimista, usando as pontas das alíquotas ali, né? Que dentro daquelas que variou para começar a avaliar o impacto. Mas Entendi. só depois mesmo que o governo publicar a alíquota que a gente vai ter essa definição efetiva, principalmente para a área de seguros, né, que é a área financeira que não teve nenhuma divulgação de um estudo ainda de impacto de alíquota. O governo não fez, não teve essa divulgação, né? Gente, então se não tiver nenhuma pergunta adicional, eu vou encerrar aqui, tá? Agradeço a todos aí. Boa noite e até o próximo encontro aí, tá? Precisando, estou à disposição. Continuamos aqui à disposição na Hoffman Contabilidade. Ok? Abraço.